Oi, pessoal! Agora que a gente já conversou sobre os temas anteriores, o que não muda na redação da UERJ e o processo de correção, a gente vai passar para o momento em que eu dou para vocês algumas dicas muito importantes, tenta tirar aí as dúvidas principais de vocês acerca dessa redação especificamente. A primeira dica diz respeito a você fugir de modelos. Sabe aquela redação caveirão que já vem pronta? Você encontra diversos temas com a mesma estrutura de redação? A gente vai fugir disso. Não é para fazer isso na UERJ. A banca da UERJ não gosta de textos pré-fabricados. O interesse dela é ler um texto escrito por você, candidato que sentou ali naquela mesa e tá dando a sua opinião sobre aquele assunto para ver se você consegue defender o que você pensa. Por isso que os temas da UERJ têm aquele perfil que a gente viu. São questões, muitas vezes, inclusive, vem mesmo na forma de uma pergunta, de uma interrogação, para saber o que você acha, o que você pensa. Então, você chegar ali e escrever algo que já foi pronto, que já estava pronto, que já foi feito por uma outra pessoa, antes mesmo de a UERJ, por exemplo, criar o tema da redação, não é o ideal, vai em total desacordo ao que ela está querendo, que ela está propondo. E a gente, além de fugir desses modelos, a gente tem que evitar fazer a problematização do Enem. Lá no Enem a gente tem a lógica de fazer problema e proposta de intervenção, e no tema da UERJ a gente não precisa se limitar a isso. Eu não preciso tratar os temas como problemas totalmente. Eu posso encontrar nuances nesse tema, posso encontrar possibilidades diferentes para argumentar, como no ano passado, em que muitos candidatos tiveram uma resposta, redigiram uma redação dizendo que cometer um crime para vingar outro não é justificável, apesar de ser compreensível em alguns casos. Então eu estou trabalhando ali com algo muito mais fluido, muito mais flexível do que dizer taxativamente que é um problema. É muito bom quando a gente consegue fazer uma redação que relativiza, que traz mesmo, na verdade, a sua opinião, porque na UERJ o que é valorizado é o texto original. Ou seja, a produção própria, com as ideias próprias, com palavras próprias, com ideias, né, com referências próprias. Então, é muito importante que você escreva uma redação sua, sem se preocupar, tá, com esses aspectos que eu acabei de comentar. Outro ponto importante, outra dica que é muito, muito essencial é a relação clara e direta entre opinião e fundamentação. Como a gente conversou na nossa exposição sobre os temas anteriores, por eles serem um pouquinho mais reflexivos, muitos candidatos tendem a pensar que a redação da UERJ é uma simples exposição de ideias, ou que eu posso deixar as coisas mais abstratas, e não. Se você tem uma opinião, você precisa defender essa opinião com clareza e consistência. Eu não posso simplesmente dizer o que eu penso, que é a parte da opinião. Eu tenho que dizer por que eu penso dessa maneira e por que faz sentido pensar assim. Isso é o processo de argumentação. Eu emito uma opinião e eu quero convencer a outra pessoa de que o meu raciocínio, ele tem validade, ele é aceitável, ele é lógico. Então, na UERJ, isso é essencial. Não podemos abrir mão disso, porque os textos expositivos, ou seja, os textos que não fazem uma defesa da opinião, que simplesmente expõem uma situação, eles não recebem notas altas, eles recebem notas medianas. Outro ponto importante é o uso de referências culturais. Você não é obrigado a colocar referência de filosofia, de sociologia, da história, fatos históricos. Você não é obrigado a nada, na UERJ, no caso, só falar do tema. Então, você não precisa usar aquela referência sobre aquele filósofo que você nunca leu e que você vai botar porque você acha que vai impressionar o corretor. Não vai. Não bota. Só bota referência se for necessário para a sua argumentação. Eu vou defender um ponto de vista e eu vou me basear na referência de algum sociólogo. Beleza. E aí você vai usar essa referência com propriedade. Por isso que eu escrevi aqui. Como não é obrigatório, não deve ser artificial. Você só vai usar se essas referências forem essenciais e bem dominadas. Que a gente perceba fazendo a leitura que é algo seu, que você conhece e que você pensou
quando você estava refletindo sobre o tema, e não que você já veio com aquilo pronto para usar, independentemente de qual tema fosse, tudo bem? E a última dica, que é a dica estrela do vídeo. Gente, citar o livro não é obrigatório. Você não, como eu falei, você não é obrigado a nada na UERJ. Somente respeitar o tema e elaborar sua argumentação consistente. Você pode citar o livro e essa citação, essa referência, né, não citar um trecho, né, com aspas e tal, mas mencionar o livro, trazer algum acontecimento, relacioná-lo com o tema, já que o tema foi proposto a partir dele, ou seja, eles já são relacionados. E essa atitude, ela é positiva. É bom que você faça isso. Isso te ajuda. Não é bom para o corretor, é bom para você. Porque você, lendo o livro, você já tem ali uma pista, um universo bem mais limitado do que a UERJ pode cobrar. E quando você chega lá, tendo feito a leitura do livro, você pode, por exemplo, utilizar esse livro, algum acontecimento, algum personagem para iniciar a discussão do seu texto. Fica muito mais fácil. A angústia de muitos candidatos é começar a redação. E a UERJ, quando ela propôs esse livro para basear o tema da redação, na verdade ela ajudou vocês, porque ela já dá ali, já tem um recurso para iniciar a redação que já está articulado ao tema, é o livro. Então, citar o livro não é obrigatório, mas pode ser produtivo. Não é para fazer um resumo da obra. Vou fazer a redação inteira falando sobre o livro, vou resumir o que aconteceu, vou contar a história de novo. Não fazer isso. Por quê? Porque senão você pode zerar o tipo textual. Se você fizer o texto todo falando sobre o livro, resumindo ou fazendo uma análise crítica do livro, não é isso. É utilizar o livro sabiamente, de uma maneira produtiva. Pode ser para iniciar a discussão, pode ser para ilustrar um argumento. Você vai trazer ali como exemplo alguma coisa do livro que fundamenta o que você falou. Então, não deixem de ler o livro, mas não pensem também que somente fazer a leitura do livro já garante, ou falar do livro já garante uma boa nota da redação, porque não é isso. É bom, mas precisa saber usar, tudo bem? Não vamos eliminar, porque é uma ajuda, tá certo? Espero que tenha ficado claro. A gente se vê numa próxima.